Quero convidar o pastor Nathaniel, orando pela vida do servo do Senhor. Estenda suas mãos para o servo de Deus. Altíssimo Deus, soberano e eterno Pai, não sou nem digno de tocar no teu filho, Pai, mas te apresento o teu servo de oração, Senhor, e te peço, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha usar, Senhor, como o Senhor nunca usaste, Senhor, no teu altar. Pai querido, Pai amado, Senhor, palavras reveladas do alto céu no coração do teu filho, Pai. Que o Senhor venha usar, Senhor, com poder e autoridade, meu Pai, não naquilo qual queremos ouvir, Senhor, mas que necessitamos, Pai querido, Pai amado, para o nosso crescimento espiritual. Senhor, eu te peço, usa o teu filho, Senhor, e o abençoa, não somente o teu servo, a sua casa, a sua família, o seu ministério, e abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu gostaria de saudar a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Quero aqui louvar a Deus e ser grato por esta rica oportunidade de vos ministrar a palavra do Senhor. Irmãos, Evangelho que escreveu segundo São Mateus, capítulo de número 27, somente o versículo de número 32. Evangelho que escreveu segundo São Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 32. Nos diz assim a palavra do Senhor: quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Podeis tomar vosso assento. Cirene era uma cidade situada na Lídia, na África do Sul, que havia sido criada pelo então general Ptolomeu Lages. Ptolomeu, ele gera essa cidade, levando cativo um grupo de judeus. E Simão, ele pertencia a este lugar, por isso que ele é chamado de Simão o Cireneu, porque ele era um judeu habitando em Cirene. Simão, casado com uma judia, ele se dirige a Jerusalém, caminhando aproximadamente 1.600 quilômetros. E essa caminhada, ela demorava aproximadamente 2 meses. Imagina, 1.600 quilômetros, caminhando 2 meses para poder chegar a Jerusalém. O que levava Simão a caminhar tanto tempo e se separar deste tempo da sua esposa para poder chegar em Jerusalém? É que a esposa de Simão havia feito com que ele comprasse em Jerusalém um negócio. E toda a festividade em Jerusalém, Simão ia justamente para a cidade para poder mexer com seus negócios. Simão agora, ele está indo em direção a Jerusalém, porque está havendo um movimento muito grande dentro de Jerusalém. Haja visto que aquele que é chamado de Jesus
de Nazaré. Ele foi preso, foi julgado e condenado a morrer uma morte de cruz. Simão chega na cidade no momento exato em que o Senhor Jesus já havia sido julgado, condenado e estava caminhando para a morte. Na Via Cruzes, Jesus cai por 3 vezes. Na terceira vez, após receber tantas chibatadas, após ser açoitado, após caminhar com a cruz, ao encontro do Senhor entre ele e Simão. Olha só uma coisa, Jesus havia ensinado que aquele que quer vir após ele deve primeiro negar a si mesmo, tomar a sua cruz, não a cruz de Cristo, mas a sua própria, e segui-lo. Mas Simão, ele é constrangido, ele é obrigado a tomar sobre si a cruz de Cristo. E eu gostaria de falar aqui com os irmãos sobre uma palavra muito pequena, mas de um efeito muito grande. Essa palavra é legado. Porque o legado não é você que faz. O legado, ele é construído através da sua história, daquilo que você faz, daquilo que você, como caráter de cristão, produz. Pode até parecer que não, mas isso marca pessoas. Isso faz com que as pessoas tenham um olhar ou bom ou ruim sobre a nossa religiosidade, sobre a nossa fé. Simão ajuda Cristo. Simão leva a cruz de Cristo até o Gólgota. E lá Jesus é crucificado. Ao terceiro dia, ele ressurge dentre os mortos. E parece que a história ou o legado de Cristo agora vai induzir os seus discípulos, os apóstolos, a começarem a gerar também um legado por causa do legado de Jesus. O legado de Jesus para os seus discípulos foram 3 anos e meio produzindo milagres e ensinamentos. E agora nós vamos ver dentro de Atos dos Apóstolos que o legado de Cristo parece que envolveu algumas pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo 1 Coríntios, capítulo de número 15, no versículo de número 6, ele vai dizer que Jesus, no dia em que ele subiu ressurreto, no dia que ele subiu em glória, ele foi visto por mais de 500 irmãos. Mas quando nós vemos em Atos dos Apóstolos, somente os que ficaram foram 120 reunidos, esperando o cumprimento da promessa do Senhor, esperando que do alto viesse o Espírito Santo para que eles fossem revestidos, para que eles fossem tomados pela ousadia, pelo poder e pela unção do Espírito do Senhor. O legado de Cristo parece que alcança os discípulos,
dos apóstolos de uma maneira muito grande, porque quando nós vamos ver a história de Pedro, de repente a multidão pensava que talvez até a própria sombra de Pedro pudesse curar os enfermos. Quando você não se preocupa com a sua história, as próprias pessoas vão escrever, talvez com um pouco de exagero, mas as pessoas vão dar a você tudo aquilo que você fez de bom, vão lhe retribuir dizendo quem realmente você é. E olhe bem só uma coisa, não é diferente porque a igreja, ela continua escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, e cada um dos irmãos tem deixado seu legado. Se lembra daquela irmã? Olha a poderosa da oração. Se lembra daquela irmã? Olha, toda vez que nós chegávamos na igreja, ela estava de joelho orando, não pela vida dela, mas orando para que Deus pudesse salvar, libertar, transformar. O legado é tão envolvente que dentro do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo vai fazer a sua segunda viagem missionária, nós vamos ver que os irmãos de Derbe e de Listra davam testemunho de um moço, um rapazinho que deveria estar entre 18 a 20 anos de idade, o jovem Timóteo. E este jovem Timóteo, Paulo vai lembrar ele numa certa feita de quem ele havia recebido o legado. Paulo vai dizer a ele: olha, você foi ensinado nas santas escrituras, se lembra da tua avó Loide. Então o legado, ele muda, ele transforma, ele traz a pessoa uma nova posição. Quando nós deixamos o legado, as pessoas olham para nós e vão olhar reconhecendo o poder de Deus sobre as nossas vidas. Não somos nós, mas é aquele que escreve a nossa história. Talvez os discípulos, contando suas histórias, eles pudessem lembrar dos grandes feitos, do grande legado que Jesus havia deixado para cada um deles. Mas quando eles chegam perto de duas pessoas, Alexandre e Rufus, e eles começam a contar a história, e eles olhando para Alexandre e Rufus, ele vai dizer o seguinte: quem sois vós? Quem são vocês? Que história você tem para contar para nós? Imagine você, o que duas pessoas, sem nunca ter andado com Cristo, poderiam contar do legado que Jesus deixou. Alexandre e Rufus eram filhos de Simeão e Sirineu, e quando eles eram impedidos, eles se levantavam e diziam assim: o nosso Pai, o nosso Pai, ele não andou 3 anos e meio com o Senhor. O nosso Pai, ele não fez nada que fosse visto pelos homens, mas o nosso Pai, no dia da crucificação do nosso Senhor, ele tomou a sua cruz e levou. Eu não sei como você tem escrevido a sua história, mas se a sua história
é uma história de vida de dedicação e oração. Se a sua história é uma história de busca de mudança de vida para as pessoas, se a sua história é a história de contar o legado de Cristo e o seu poder transformador, se a sua história é contar sobre a cruz do Mestre, se a sua história é contar sobre a morte dele e também a sua ressurreição, deixa eu aqui lhe dizer: tu estás deixando um grande legado para esta humanidade, para esta sociedade faminta de esperança. Quando nós contamos a nossa história e ela envolve o poder transformador do Senhor, nós alcançamos transformações de vida, libertações dos cativos. Então Deus esta noite está dizendo assim: Natanael, construa um legado, que ele seja forte para a história dos homens. Construa um legado de transformação, construa um legado de salvação, construa um legado de libertação para aqueles que andam oprimidos, para aqueles que andam carregando um fardo pesado. Construa um legado dizendo que você conhece dentro da história aquele que alivia os sobrecarregados. Que nós possamos termos o entendimento que aquilo que Jesus aqui realizou, ele nos autorizou, ele deu para nós poder, autoridade para também realizarmos. Então que Deus em Cristo Jesus vos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a esta igreja, abençoe a sua casa, o seu lar, abençoe a vida deste ministério que aqui está, que tome nas mãos a vida do pastor Rômulo e que cumpra sobre a vida dele tudo aquilo que ele tem para fazer. É o que eu peço e já agradeço em nome de Jesus pela minha rica oportunidade. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Louva a Deus pela vida do pastor Natanael e do presbítero Bruno. Que assim Deus venha abençoar grandemente e honrar também o seu ministério. Muito obrigado, pastor, por se disponibilizar a estar compartilhando o altar com todos nós. Queria pedir à igreja se colocasse de pé, por gentileza. O presbítero João quer fazer as considerações finais, pai? Nós estamos orando. Altíssimo Deus, soberano e eterno Pai, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor realizou na noite deste dia sobre nossas vidas. Queremos te agradecer, Pai querido, amado, pelas orações iniciais, pelos louvores, Pai querido, amado, por cada oportunidade. Louvamos a Ti, Senhor, e te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, lançada, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor, lançada sobre nossos corações, que assim nós viemos, Senhor, guardar, Senhor, a Tua palavra e assim a praticar mesmo, meu Pai, o qual vai nos conduzir à salvação. Senhor, louvamos a Ti, Pai querido, amado, Senhor, por cada um, Senhor, o qual entrou por essas portas, o qual não pôde vir, Senhor, por algum motivo, o Senhor venha abençoado da mesma forma, meu Pai. Abençoa o preletor, o pastor Natanael, Senhor, visitante do seu presbítero Bruno. Abençoa o Senhor, nosso pastor, na sua casa, cada membro, Pai querido, amado, entregando tudo, Senhor, em todas, em Tuas mãos, em Teus cuidados,
assim, Pai querido, amado, Senhor, também, Senhor, por essas fotografias, a cada um, Senhor, aqui representado a oração, tendo essa carteira de trabalho em tuas mãos, Pai querido, amado, visita os teus filhos, guarda, Senhor, em nível de todo mal, aonde eles estiver, Senhor, neste momento, seja, Pai querido, amado, Senhor, com cada um, visita seu coração, os pensamentos, meu Pai, vai transformando, vai quebrantando, Senhor, curando, Senhor, a cada um, Pai querido, amado, Senhor, em suas necessidades, Senhor, seja material ou espiritual, financeira, Senhor, na área da saúde, seja com cada um, Pai querido, amado, Senhor, e mostra, Pai, que o Senhor é Deus na vida, Senhor, dos teus filhos, meu Pai, assim, Senhor, te orando e te agradecendo e te pedindo que o Senhor venha nos retornar aos nossos lares, Senhor, de segurança, Pai. Assim como o Senhor nos trouxe, nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal, aquele que vai de Uber, Senhor, a pé, Senhor, de carro, meu Pai, seja com cada um, Pai, que também repreende, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, meu Pai, nos dando, Senhor, uma noite, Senhor, abençoada, que é, Senhor, reparador, uma manhã restauradora na Tua presença e um final de semana abençoado. Essa, Senhor, é a oração, Senhor, que te fazemos, Senhor, e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém. Quantos querem a bênção da história? Curve a sua cabeça, põe a sua mão em forma de corte, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações e comunhão com o Espírito Santo do Senhor, seja com todos aqueles que aguardam e esperam a volta do Senhor Jesus, e toda a igreja diz: Amém. Vão todos em paz e que Deus o abençoe.